voltando então para o nosso terceiro bloco, vamos agora falar sobre prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente. Professor, como assim, professor? Porque na passada era da pena em abstrato, correto? E agora é superveniente ou intercorrente. Então, como eu escrevi no material aqui para vocês. Um juiz fixa uma pena em 4 anos, sendo que a sanção para o crime poderia ser de até 10 anos. Quando essa decisão transita em julgado para acusação, a pena não pode ser mais majorada. A partir de então, percebe-se que a pena máxima que o sujeito poderá receber. Neste momento, há um diferente paradigma prescricional. Por isso que o artigo 110 traz a seguinte redação. A prescrição depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para acusação ou depois de improvido seu recurso é regulada pela pena aplicada. Sentiram a diferença? Quando eu falei da pena, aqui nós temos a característica é que nós temos um marco regulatório diferente. O marco regulatório aqui é outro. O marco regulatório aqui está relacionado com o quê? Aqui nós temos uma pena em concreto. Como uma pena em concreto? Existe aqui uma pena em concreto, isto é, uma pena já fixada pelo juiz. E por existir uma pena fixada pelo juiz, essa pena ela não vai ser alterada. Essa pena não vai ser alterada para mais. Aquele é o patamar máximo. Por quê? Porque existiu o trânsito em julgado para a acusação. Vocês estão compreendendo? Porque quando o juiz dá a sentença, ele condena alguém, abre possibilidade para o réu recorrer da decisão e abre a possibilidade para o Ministério Público recorrer da decisão, porque ele é o órgão acusador. E daí, o que acontece? Se o Ministério Público não recorrer, ou o recurso do Ministério Público for improvido, significa que aquela pena em concreto é o máximo a ser aplicado. Como assim? Se o Ministério Público não recorrer, essa pena pode ser sim alterada com recurso da defesa, mas é para menos, nunca para mais. Então, o marco regulatório será a pena em concreto. Por isso fala em prescrição superveniente. Tá certo? Gente, então lá, quais são os requisitos? Tem que existir uma sentença ou um acórdão, né? Porque se tratar também de tribunal de segundo grau, né? Lá é o acórdão. Tem que existir uma sentença ou um acórdão. Tem que ter o quê? Havido trânsito em julgado para acusação. É para a acusação, não é para a defesa. Por isso, fala superveniente. A partir desse momento, nós temos um outro paradigma. A gente não vai mais calcular a prescrição com relação à pena em abstrato. Não. Nós vamos calcular a prescrição de acordo com a pena em concreto. Então, se a pena for de 4 anos, a gente vai correr lá naquela tabelinha dos prazos prescricionais e nós vamos ver, por exemplo, que a prescrição, salvo engano, vai ser em 8 anos. Não, já não vai ser mais... Ah, mas a pena era de 10. Sim, até então, antes da sentença, a prescrição em 10, ela iria, salvo engano, prescrever em 16 anos, salvo engano. Mas, como o juiz fixou em 4, nós temos um outro marco, um outro paradigma, um outro marco regulatório. E aí passou a ser a de 8 anos. A prescrição.
E nós temos a prescrição da pretensão punitiva retroativa. Essa é a mais usada na vida prática, nos concursos. O juiz, ao sentenciar, é a mais comum. Por quê? Primeira coisa importante. Para você entender a prescrição da pretensão punitiva, você tem que compreender a linha processual. Sim, compreender a linha processual. Eu vou falar da linha processual geral, aquela que é para os crimes comuns. Nós temos o crime. Então, o prazo prescricional começa a ocorrer pela prática do crime. Depois nós temos o recebimento da denúncia. E depois nós temos a sentença. Ó, são 3 marcos, certo? O que acontece nessa situação? O prazo prescricional começa a correr no momento em que ocorrer a cessação da atividade criminosa. Aqui ele volta a contar, então ele voltou do zero, então ele volta a contar. Aí nós temos a sentença. Antes da sentença, você vai regular, a prescrição vai ser regulada pela pena em abstrato. Antes da sentença, então, sempre pela pena máxima em abstrato. Então, se a pena, homicídio, pena de 12 a 20 anos, a gente vai pegar o máximo da pena 20 anos, a prescrição será em 20 anos. Mas aqui sai a sentença. E a sentença diz o seguinte: pena, nesse caso, a pena do crime de homicídio não será nem 12 nem 10, vai ser nem 12 nem 20, será de 10 anos. Então, nós temos uma pena em concreto. Temos uma pena fixada. Aí você vai falar assim, pô, você tem uma pena fixada? Sim, nós temos uma pena fixada. O que vai acontecer nessa situação? Você vai pegar e vai olhar para trás. Você vai fazer um exame aqui atrás. Aí você vai fazer a seguinte pergunta: entre a data do crime e o recebimento da denúncia, quanto tempo que se passou? Quanto tempo que se passou? Ah, professor, passou-se ali 1 ano. 1 ano. Então, não está prescrito. Mas entre... Eu estou falando do crime de homicídio, esquece o homicídio. Vamos falar roubo, porque homicídio é outro rito. Roubo, ele recebeu uma pena de 10 anos. Vai. E aí, você faz a seguinte pergunta: do recebimento da denúncia até a sentença, quanto tempo que levou do recebimento da denúncia até sair a sentença do juiz? Ah, levaram-se 11 anos. Não tinha dado a pena em abstrato, porque não tinha dado a prescrição, porque levava-se em conta a pena em abstrato. E a pena abstrata dizia, olha, para esse crime a prescrição é em 20 anos. Mas como o sujeito recebeu uma pena de 10 anos, não, vamos voltar que eu não decorei os prazos, tá, gente? Eu não decorei os prazos. Eu trabalho tudo, mas 10 anos vai prescrever em, vamos lá? Aqui. 10 anos, ó. Em 16 anos, se a pena é superior a 8,
e não excede a 12. Então, vamos lá. Então, vai prescrever em 16 anos. Deixa eu voltar. Aqui, isso, vamos lá. Rapidinho, gente, rapidinho. Aqui. Pronto, isso. Aí você vai falar assim, passaram-se 11 anos. Prescreveu? Não, não prescreveu. Agora, vamos imaginar que se, entre o recebimento da denúncia até a sentença tenha se passado 17 anos. Aí você vai falar, professor, prescreveu. Isso. A prescrição retroativa é você verificar no histórico do processo, no passado do processo, no passado, nessa linha processual, se houve um lapso temporal entre a data que cessou a atividade criminosa e o recebimento da denúncia, ou entre o recebimento da denúncia até a sentença, se ocorreu o lapso prescricional com base na pena que foi fixada pelo juiz. Aí você vai falar, então, poxa, professor, então não é mais sobre a pena em abstrato. Não. Por isso faz-se retroativo. Você vai verificar se houve esse lapso temporal. Por isso é muito importante saber quais são as causas de interrupção e suspensão do processo, para verificar se teve ou não teve interrupção, para você saber fazer essa contagem. Eu fiz essa contagem padrão. Quer ver um exemplo? Voltando para esse exemplo, vamos imaginar que o sujeito tenha 19 anos na data do fato. Ele recebeu uma pena de 10 anos. O prazo prescricional cai pela metade. Então, o prazo prescricional não seria de 16 anos, seria de 8 anos. Ah, passaram-se 11 anos, professor. E o prazo prescricional é de 8. Então, aí se reconheceria a prescrição retroativa. Por isso que a doutrina chama de olhares são voltados para trás. Por isso, retroativa. Você vai verificar, de acordo com a pena em concreto, se houve ou não houve um lapso temporal no passado do processo. Tá certo? Então, olha só, que eu volto a falar. Se entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença ou do acórdão condenatório, houver um lapso temporal em que fosse reconhecida essa prescrição retroativa. Tá certo? Professor, e a prescrição virtual? Ela nasceu com base na prescrição retroativa. Sim, com base na prescrição retroativa. Por quê? Porque, gente, eu vou te falar assim, da prática para você entender o conceito. Sabe quando você chega na vara? No caso, eu chego na vara e falo assim, Pedro, tem esses processos para julgar. Aí eu vou lá, vejo com o assessor, e eu vejo o processo amarelo. Aí eu vejo a data do processo, a folha está até amarela. Eu vejo a data do processo, o processo é de 2000, de 2010, 2008, é um furto. E é um furto simples. Aí você começa a ler o processo. Aí você já começa a maquinar assim, bem, o cara aqui é culpado. Aí você já começa, olha a cabeça do juiz. Aqui eu acho que ele vai receber uma pena equivalente a 4 anos, 5 anos. Pô, mas já está prescrito. Pela prescrição retroativa, vai estar prescrito. Pela prescrição retroativa, vai estar prescrito. Aí você vai falar assim, ou, pela prescrição em abstrato, falta 1 dia, 2 dias. Então, mas o que acontece mais é com a prescrição retroativa, tá, gente? O que mais acontece é com a prescrição retroativa. Aqui vai ser caso de prescrição
retroativa. Inevitável, vai dar prescrição retroativa. Aí você vai falar, peraí, por que que eu vou movimentar o processo, vou ouvir testemunha, vou ouvir para um fato tão antigo? Não, quer saber de uma coisa? Eu vou justificar. Eu vou reconhecer a prescrição virtual ou antecipada com base na possibilidade hipotética de condenação. Isto é, existe uma situação hipotética em que eu vou condenar que eu poderia condenar ele, dar a pena a ele naquele patamar. Para evitar o acúmulo processual, o trabalho processual, o que que eu faço? Eu já declaro antecipado, porque a prescrição virtual é como se fosse o óbvio. Vai acontecer o óbvio. Vamos fazer o seguinte, para evitar o óbvio, já vamos encurtar. Por quê? Porque olha só, gente, imagine a figura do juiz. Não estou aqui me fazendo de coitado, não. Mas imagine a seguinte situação. Você chega na comarca, aí você começa a querer sentenciar, você começa a querer regularizar aquela enorme quantidade de processos. E aí imaginar uma operação lava-jato, expressa-jato, para você julgar, está lá, para você julgar. Operação importantíssima, algo extremo que vai te tomar noites, algo que vai, enfim, você tem que estudar, tem que estar. E do outro lado tem uma pilha de processos que são antigos, que, enfim, não envolve violência nem grave ameaça, que mesmo que envolver violência ou grave ameaça, mas que no final das contas estão prescritos aqueles crimes, vão estar prescritos pela prescrição retroativa. Aí você vai falar assim, mas professor, por que o senhor está dizendo isso? Não é interessante reconhecer a prescrição antecipada, porque vai dar a prescrição antecipada para eu focar naquilo que está, daqueles processos que estão surgindo e daquilo que realmente é mais relevante no momento? Você pode estar me xingando, você vai falar, mas professor, isso, você está fugindo do dever de julgar. Não, não é? Não estou fugindo. Que a máquina estatal, infelizmente, caminhou para isso. Não é culpa, é o acúmulo de serviço. Então, não havia previsão legal. Essa prescrição virtual nunca teve uma, não é uma aceitação, mas nunca teve uma previsão legal. Isso foi uma construção da prática. E aí caiu no STJ, o STJ chegou e falou, o juiz não, segundo a súmula 438 do STJ, o juiz não pode reconhecer de ofício a prescrição virtual. Aí você vai falar assim, poxa, professor, então, o que acontece na prática? Na prática, assim, se o juiz reconhecer a prescrição virtual, o promotor recorrer, vai mandar refazer. É isso que acontece na prática. O que você faz na prática? Você toca o processo e no final você reconhece a prescrição retroativa. É isso que acontece na prática. Você reconhece a prescrição retroativa. É isso que está acontecendo na prática. Não é que o juiz vai se livrar dos processos, mas é isso que acontece. Você vai gastar energia, tempo, dinheiro em um processo que vai ficar, que já está morto. Mas isso que acontece. Essa é a súmula 438. Mas aí o pessoal fala assim, mas essa súmula foi ditada para que não fomentasse a prática da prescrição antecipada. É como se dissesse assim para o juiz, não é para existir isso. Se existe, não é mais para existir. Como se fosse um puxão de orelha. Mas o CNJ tem um trabalho muito bom de fiscalização de produtividade dos juízes hoje. E os tribunais também têm isso. Então, hoje, está até se perdendo um pouco a prescrição virtual, porque
os juízes estão trabalhando com meta. Gente, nós temos agora a outra espécie de prescrição, que é a prescrição da pretensão executória, que nós temos uma sentença transitada em julgado, e aí vai ter que se cumprir a pena. E para isso você vai levar-se em conta o prazo prescricional estabelecido na sentença. Aqui a sentença transitou em julgado, então o sujeito tem que cumprir essa pena. Mas para isso, tem um prazo certo para isso, né? E é interessante por quê? Porque se o sujeito condenado for reincidente, ele é reincidente e foi condenado por esse crime, o prazo prescricional vai sofrer um acréscimo de 1/3. Então, peraí, professor, me explica melhor. Claro, te explico sim. Então, aqui o marco é a sentença transitada em julgado. Então, eu vou botar ST de sentença transitada em julgado, certo? Transitou em julgado, abre a possibilidade da execução dessa pena. Execução. Se for uma privativa de liberdade, como que vai executar uma pena privativa de liberdade? Cadeia. Presídio. O réu fugiu. Ele fugiu. Ele não está sendo encontrado. Ninguém encontra ele. Ele respondeu processo em liberdade e ninguém encontra ele. O prazo prescricional está correndo. Está correndo. Está correndo. Professor, e se ele for reincidente? Você vai pegar o prazo prescricional da pena em concreto, porque nós temos uma pena fixada, né, uma pena em concreto. E se ele for reincidente, você vai aumentar 1/3 do prazo prescricional. Então, aqueles prazos prescricionais que nós já estudamos, aumenta-se em 1/3. Tá? Outro ponto interessante, como eu já falei no início da aula, é que os efeitos extrapenais não são apagados pela prescrição. A reincidência, outros efeitos não são apagados pela prescrição da pretensão executória. Só são apagados os efeitos principais e não os secundários, tá certo? Então, o que diz lá? Que começa a correr a prescrição nesse caso, no dia em que houver o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para acusação, do dia em que houver a revogação do sursis ou do livramento condicional, ou do dia em que houver a interrupção da execução, salvo quando o tempo da interrupção deve se computar-se da pena. Então, aqui perceba-se que tem a ver com cumprimento de pena. Olha só. Houve o trânsito em julgado, a pena não vai ser alterada. O cara ocorreu o trânsito em julgado, ele tem que cumprir a pena. E ele não cumpre, está correndo o prazo prescricional. Aqui ele está cumprindo a suspensão condicional da pena. Ele descumpre, ele tem que... O que é a suspensão condicional da pena? O sujeito, em vez de cumprir a pena, ele resolve cumprir requisitos para não cumprir pena. São para as penas de curta duração, de até 2 anos. E ele descumpre esses requisitos. Qual que é a penalidade dele? Cumprir a pena principal. E ele não cumpre. Ou do livramento condicional. O livramento condicional, o que é? É uma liberdade antecipada. O sujeito ele já cumpriu grande parte da pena, e ele vai cumprir o restante da pena em liberdade, mediante certas condições. Ele descumpre essas condições. Então, ele tem o dever de voltar a cumprir a pena. E aí ele não cumpre. E, obviamente, que nós temos interrupção durante a execução da pena, e ele tem que tomar muito cuidado com as contagens da interrupção. Professor, quando que se suspende a prescrição da pretensão executória? Artigo 116, parágrafo único. Diz que a prescrição não ocorre durante o tempo em que o condenado estiver preso por outro motivo. Isso é muito importante. O sujeito,
ele tem que iniciar cumprimento de pena pelo crime que ele foi condenado. Se ele estiver preso por um outro motivo, que não iniciou o cumprimento da pena dele, o que vai fazer? Suspende-se o prazo prescricional, espera-se resolver essa situação para poder correr. Professor, dê um exemplo. Vamos imaginar que o sujeito, ele está cumprindo pena lá no Amazonas, e ele foi condenado em Rondônia. Ele tem que cumprir a pena onde? Em Rondônia. Mas, professor, ele está lá preso no Amazonas. O que acontece na prática? Você manda o processo de execução lá para o Amazonas para iniciar o cumprimento lá no Amazonas. Esse período aqui vai estar suspenso a prescrição. Vai estar suspensa a prescrição. Pode demorar 2, 3 anos, o processo vai estar suspenso a prescrição. Que ele estava preso por outro motivo. Causas de interrupção da execução. Pelo início ou continuação do cumprimento de pena. Então, ele iniciou o cumprimento de pena, encerrou, volta do zero a contagem. Ou ele fugiu e voltou para continuar o cumprimento de pena. Também volta o zero. O sujeito foi condenado, tudo mais, e aí ele vai e pratica um outro crime a qual ele é condenado. Reincidência. Também ocorre a interrupção. Falamos, então, tudo sobre prazos prescricionais. Vamos falar, então, desse tópico aqui muito importante. Cai nas provas. Prescrição para atos infracionais. Professor, é possível a prescrição para atos infracionais? Professor, o que é um ato infracional? Um ato infracional é quando é o nome dado à conduta criminosa praticada por um adolescente. Criança não pratica ato infracional. Quem pratica é adolescente, isto é, de 12 anos para cima até os 17 anos. Neste caso, o adolescente, ele pratica o ato infracional e se questionava o seguinte: o sujeito foi lá, praticou um ato infracional. Existe prescrição para ato infracional? E aí, o STJ editou a súmula 338, dizendo que sim, as regras do Código Penal quanto à prescrição aplica-se no que couber a questão para cálculos da prescrição do Estatuto da Criança e do Adolescente, levando-se em conta que, como se trata de adolescentes, eles são menores de 18 anos, os prazos prescricionais serão contados pela metade, de acordo com a regra do próprio Código Penal. Professor, e a prescrição da pena de multa? Olha só, o artigo 144 do Código Penal diz assim: a pena de multa que tiver sido fixada isoladamente ou tiver previsão isolada, isso é só a pena de multa, só ela, a prescrição ocorre em 2 anos. Agora, se ela estiver junto ou alternativamente com a pena privativa de liberdade, ela vai obedecer o prazo da pena privativa de liberdade. Outro questionamento muito importante é o seguinte, Isso aqui não tem nada a ver, tá, gente? Só um errinho. Uma coisa muito importante que eu quero chamar a atenção. Isso também cai na prova. Quando eu falo de prescrição, a prescrição ela é para cada crime, tá? É para cada crime. Então, vamos imaginar que o sujeito cometeu crime A, B e C, ele recebeu do crime A 5 anos, do B recebeu 10 anos e do C ele recebeu 20 anos. A pergunta é bem simples. Qual é o prazo prescricional? O prazo prescricional é com relação a cada crime. Não é do somatório das penas, prestem atenção.
a prescrição ela é regulada a cada crime e não do somatório das penas, tá bom? Que fique bem registrado isso, tá? Que fique bem registrado isso. Então, pode ser que o sujeito possa ser condenado por vários crimes e o crime A e o crime B estejam prescritos e o C não. Pode acontecer isso, mas a prescrição se regula de forma individual, isto é, para cada crime, tá bom? Era isso que eu tinha que falar para vocês. Vamos deixar aquela mensagem final, aquela motivação que ela é importante. Afinal, hoje o tema da aula foi extenso, né? Olha só. O erro nem sempre determina o fracasso, mas a insistência pode levar ao sucesso. Eu adoro isso, gente. Eu adoro essa frase. Porque realmente o sucesso é para os insistentes, aqueles que não desistem, aqueles que persistem. As pessoas vão apontar, vão dizer que não é capaz, que não é possível. Como isso aconteceu na minha vida. Demorei muito tempo a passar, mas eu passei. Eu fui insistente, fui teimoso. Muitos acreditavam, não, você não vai conseguir. E eu consegui. Então essa frase aqui é muito legal. Então tomem isso no coração. Vão ser cabeças duras, vão ser insistentes, que vocês irão conseguir passar e ganhar aí. Ganhar no sentido de realizar um sonho na vida de cada um, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.